tema da live de hoje são as alergias. Nós vamos falar um pouquinho do contexto de alergia num panorama de causa emocional. Quando traumas emocionais, choques emocionais geram alergia. E por que elas geram alergia? Seja asma, seja rinite, alergias na pele, independente o nome, urticária, eczema, dermatite de contato. É esse o tema da live de hoje. Vou dar um panorama de uma introdução bem rápida em relação às alergias segundo a medicina convencional. A medicina convencional, a biologia convencional, o que ela mostra pra gente? Ela mostra que a alergia tem a ver com o sistema imunológico. Então, se você perguntar para um médico, se você perguntar para um profissional da área da saúde, ele vai falar que a alergia advém de uma resposta errada do nosso sistema imunológico. Para a gente ir um pouquinho para frente, a gente tem que entender o que é esse sistema imunológico. Então imagine como se fosse a Guerra dos Impérios antigamente. Você tinha aquelas batalhas naqueles campos enormes que vocês veem em filmes e tal, e você tem lá os soldados de primeira linha na frente, você tem os soldados do meio, você tem os arqueiros atrás, você tem os chefes que coordenam toda aquela cavalaria, os soldados. Mais ou menos metaforicamente, o nosso sistema imunológico é mais ou menos assim. Nós temos sistema de primeira frente, de segunda e assim por diante. É o nosso exército. E esse nosso exército, metaforicamente, o nosso sistema imunológico, ele está ali para nos defender. Ele está ali ao nosso favor. Então, quando entra alguma coisa desconhecida no corpo do meio externo, uma toxina, alguma substância desconhecida, que o corpo entende que aquilo é ruim, as células, esse sistema imunitário, vão lá na corrente sanguínea, vão dentro das células, no intestino, enfim, eles vão combater esse intruso que eles entendem que seja agressivo. Mas agora, tem coisas do dia a dia do meio externo que elas não são agressivas. Não a ponto de nos causar uma doença grave. Água, sol, pão, comida, alimento, tecido, metal, que do dia a dia ele não deveria ser maléfico. Só que alguma coisa acontece no sistema imunológico e ele dá uma reação exagerada. Tem uma mosquinha e vamos matar a mosquinha com uma bazuca. É mais ou menos isso, metaforicamente, que o nosso sistema imunológico faz. Então o que ele faz na alergia? É uma reação exagerada, é uma hipersensibilidade a alguma coisa externa, seja pólen, seja pó, seja um fungo, uma bactéria, um alimento, o sol. Tem gente que tem alergia do sol. Você acredita que tem gente que tem alergia do próprio suor? Você pode ter alergia de qualquer coisa, Tem mulheres que têm alergia do esperma do marido ou do companheiro. Você pode ter alergia de inúmeras substâncias. E a gente vai aprender hoje que essas alergias advêm 99% de conflitos emocionais. E a gente vai entender hoje como que isso funciona. Então, a Organização Mundial de Saúde, nos estudos dela, já há muitos anos, declarou que 20% da população no mundo inteiro tem algum tipo de alergia. 20%. E as alergias estão em quarto lugar nas doenças crônicas que atingem a população no mundo inteiro. Quarto lugar de doenças crônicas são as alergias. Você deve conhecer aí que está do outro lado, você conhece alguém que tem urticária, você conhece alguém que tem asma, você conhece alguém que tem rinite, às vezes você mesmo, você conhece alguém que tem um eczema, uma dermatite que não cura, todo mundo conhece, né? É difícil algum componente na família não ter. Mas qual é a causa? A medicina convencional mostra que a causa é hereditária. Ou seja, começou em alguém lá atrás. A causa é genética, a causa via genes. A causa é hereditária. Ela é familiar, veio da hereditariedade. Só que se você continuar perguntando, eles não sabem por quê. Eles têm suposições, mas ninguém sabe, ninguém entende dizer, só fala que é hereditário. Se o seu avô teve rinite, se o seu pai teve rinite, provavelmente você vai ter rinite. E quando você desenvolver rinite, adivinha o que vão falar? Olha, tá vendo? Veio do seu pai,
veio do seu avô. Mas isso não é causa, isso é um sistema, veio. Mas por quê? Por que começou com o meu avô? Alguém tem que ter começado, você concorda? Alguém começou o processo alérgico, mas por quê? Aí ainda não se entende. Então, a medicina diz que é o problema exagerado do sistema imunológico frente a algo que veio do ambiente externo e o corpo dá uma reação exagerada. Isso aí é chamado de alergia, que tem sintomas de coceira, vermelhidão, a gente já vai falar sobre isso. E qual é a causa? A medicina convencional diz que é hereditário. Ou seja, não falou nada, só falou que veio de alguém, mas isso não é causa. Vocês concordam que não é causa? Porque dizer que veio de alguém não mostrou a real causa. Hoje eu vou mostrar trabalhos de um médico muito sério, que é o Dr. Hammer, falecido em 2017, trabalhou em cima de tomografias, trabalhou em cima de câncer, e ele revolucionou o mundo, está revolucionando, estão descobrindo ele ainda. No Brasil tem mais ou menos uns 15, 16 anos, estão descobrindo ele ainda. Todos os trabalhos lindos dele em relação a câncer, em relação aos processos de alergia que eu vou falar hoje aqui, ok? Então esse é o conceito da medicina convencional que diz que as alergias são um processo exagerado do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico está mandando uma bazuca, sendo que ele deveria mandar quase nada. Ia ter uma mega reação. Você conhece gente que vai para o meio do mato, é picado por pernilongo, incha todo o tornozelo por um pernilongo. E você que não tem alergia às vezes, ou alguém que não tem alergia no grupo, é picado, só fica uma marquinha vermelha, mas nada demais. E tem gente que tem mega reações, né? Então, os sintomas da alergia: coceira, inchaço, você pode ter um inchaço, você conhece gente que às vezes come frutos do mar e pode ter um inchaço na garganta, um edema de glote que chama, e pode ficar sem conseguir respirar, ele sufoca a pessoa. Tem gente que come coisa e fica o rosto inteiro inchado, são reações alérgicas mais moderadas, mais graves. Você pode ter vermelhidão no local, e você pode ter, no caso da asma, dificuldade respiratória. A asma é a única coisa que hoje eu não vou falar. Eu vou, de propósito, deixar de fora, porque a asma é uma conversa diferente, são significados e entendimentos diferentes. Hoje eu vou falar das alergias mais tradicionais, que são de pele, dermatites, eczemas, dermatite de contato, de metais, alergias alimentares, outras alergias, urticária, né? Essas alergias aí que eu vou me dedicar hoje à live de hoje, certo? Então eu falei os sintomas aí e as doenças. Quais doenças? Eu falei asma, rinite, você pode ter de pele inúmeras, dermatite seborreica, dermatite de contato, eczemas, urticária, que coça, alimentar, você pode ter alergias alimentares e assim por diante. E você pode ter o que a gente vai falar e vocês vão entender, que é a dúvida da maioria, mas Gustavo, por que coisas simples pode dar alergias gravíssimas para certas pessoas? Você já ouviu casos, talvez, de pessoas que têm alergia do sol. Você já pode ter ouvido casos de pessoas que têm alergia ao próprio suor. Você imagina que o teu suor vai dar a reação como se fosse algo maligno. Agora para e pensa, você que está me ouvindo aí, você acha, sinceramente, que uma divindade ou o universo ia fazer o ser humano, que é uma máquina mais complexa, o cérebro do ser humano, a máquina mais complexa, e teria erros no sistema? Você realmente acha? É um erro do nosso sistema imunológico fazer tudo isso? Ou tem um significado, tem um porquê? Eu acredito piamente, em todos os estudos que eu fiz, que o corpo não é burro, não. Ele não tem nenhum bug informático, nenhuma loucura, nenhuma falta de parafuso, que ele está gerando algo errado para o próprio sistema. Não faria muito sentido. Não faria muito sentido. Agora, se o que você está vivenciando, o sintoma que você estiver vivenciando, tem um significado por trás, e eu vou dar o exemplo agora para vocês, por que o cachorro coça? Se você se perguntar, quando você vê um cachorro se coçando, por que ele está se coçando?
Porque tem algo ali na pele, um parasita, algo ou qualquer outra coisa externa, que está incomodando algo indesejável, que está incomodando aquela região. E ele quer o quê? Ele quer aquilo para ele? Não. Ele quer distância daquilo. Ele quer separação daquilo. Então, quando o cachorro, o animal, coça, ele quer se separar, se distanciar de algo ruim, sujo, nojento, insuportável, inaceitável que está encostando no corpo dele. Não é assim? E você pensa que no ser humano é diferente? Não é. Então, quando você tem uma picada, por exemplo, de pernilongo, e você tem uma mega de uma coceira, ou você tem um metal, um brinco, e começa a te coçar e ficar vermelho e dar uma reação alérgica, ou qualquer outra coisa, um cosmético, sei lá o que, e começa a coçar, o que aconteceu? Em algum momento da sua vida, desde a sua vida fetal para cá, você pode ter vivenciado na vida fetal, você pode ter vivenciado no primeiro ou segundo ano de vida, você pode ter vivenciado aos 5, 10 aninhos de idade, você pode ter vivenciado várias vezes algo que encostou exatamente, porque o cérebro é muito preciso, exatamente naquele lugar em relação àquele metal, em relação àquela substância ali, e você vivenciou algo emocional muito forte, mas não com metal, não com aquela substância, com alguma pessoa. E aí agora que você vivencia de novo, o cérebro fala, cuida que isso aqui já foi perigoso no passado. O cérebro inconscientemente ativa um programa. Vou dar a resposta para quem esperou até agora. Qual é a visão? Qual é a causa das alergias, dos conflitos emocionais? Primeira coisa, desejo de separação. É a coisa maior. Tem a palavra separação. Lembre, todo mundo escuta e já pensa errado. Não é separação amorosa somente. Pode ser a separação de um animal, pode ser a separação de um lugar, da sua casa, mas geralmente envolve pessoas, tá? E não é só separação amorosa. Quando você vivencia um forte conflito emocional de separação, no sentido de medo da separação ou perda, você tem algo que pode ser marcado na pele. Se você vivencia, ao contrário, não é um medo da perda, da separação de contato. Vou dar um exemplo sobre isso agora. Vamos supor que você tenha 5 anos de idade e sua mãe está te segurando no punho ou na mãozinha para atravessar a rua. E daí, ao atravessar a rua, algo acontece. Um carro pega a sua mãe, ela resbala e cai e solta abruptamente e tem uma separação da mãe abruptamente ali. E ela se machuca, você vê a sua mãe chorando e tal. O teu cérebro vai guardar e vai registrar aquele momento. A mão que estava, se era a tua mão direita ou tua mão esquerda. A pressão que estava, todos os 5 sentidos no momento do conflito, naquele momento do assalto, no momento da briga, da separação, no momento que o chefe deu a conta para você, todo o conflito emocional drástico, inesperado, naquele momento que você vivencia o conflito, o professor te pegando, colando, ali o cérebro vai tirar uma foto de todo o ambiente, de tudo que está em contato do seu corpo. E ele vai guardar numa memória inconsciente a temperatura que estava o dia, se era nublado, se era de dia, se era de noite, a pressão atmosférica, o que você estava vendo, o que você estava ouvindo e escutando, alguma coisa que encostou na boca, tato, alguma coisa que... Ó, aqui eu tenho um metal aqui. Vamos supor que eu estou aqui, de repente tem um terremoto. O meu corpo vai gravar o tecido que está encostando na minha roupa, o metal que está encostando no meu corpo. E se eu vivenciar isso mais uma segunda vez ao longo da minha vida, pode ser que todas as vezes que eu encosto um metal no meu peito, começa a coçar, começa a dar alergia, tem um eczema e assim por diante, porque o meu cérebro está mandando um comando e dizendo, cuida que esse metal aqui já foi perigoso no passado. Vocês entendem como funciona? Por isso que você está em contato com o planeta inteiro. Então você pode ter, vamos supor que num dia de sol, muito ensolarado, você estava conversando com o seu chefe no estacionamento e ali ele resolveu te dar a conta.
Pode ser que o seu cérebro vai marcar aquele sol no rosto. Se você vivenciar um segundo, sempre tem que ter mais de 2 eventos. Pelo menos dois eventos. Um evento só dramático não vai causar maiores problemas, mas a partir do segundo vai. Mas Gustavo, e se a criança já nasceu com o problema? Provavelmente o primeiro evento está na vida fetal. Ou provavelmente ela veio da mãe. Lembra do hereditário? Agora vocês entendem por que o hereditário. Vamos supor que o seu pai teve uma separação drástica da mulher, a mulher abandonou ele no meio do sol do meio-dia, o sol pegando na cara dos dois. E ali o cérebro marcou o sol como o evento da separação. O pai. Aí agora você veio com essa memória e está lá inconsciente no teu DNA, está guardadinha lá. Aí agora você tem 5 anos de idade, você está num dia ensolarado no parque, teu pai e tua mãe brigam, você está no sol, você vê os dois brigando e o teu pai vai embora e se separa de vocês. Segundo evento. Só que ainda não vai te dar alergia. Pode ser que dê, mas mais difícil. Aí agora aos 15 anos de idade, num dia de sol, o seu namorado dá um pé na sua bunda, inesperadamente. E ali em diante pode começar a ter um processo de alergia. E você não sabe de onde veio. Eu nunca tive problema com sol, agora com 15 anos de idade eu vou ter problema com sol? Pois é. Veja como é complexo. Quando envolve alergia é bem complexo. Eu estou dando um resumo hoje, mas vocês não têm ideia como é complexo. Por isso que às vezes precisa 2, 3, 4, 5, 6 sessões ou mais para resolver por completo, e resolve. Falo para vocês que resolve. Eu tinha rinite, tá? Eu tinha rinite e me curei completamente da rinite. Mas tinha tentado de tudo. Tudo que eu conhecia dentro da área da medicina não convencional, melhorou bastante, mas não resolvia por completo. Porque eu falo para vocês, mais de 99%, no mínimo 99% das alergias tem algum conflito emocional, choque emocional por trás. Eu falei alguma coisa para vocês, eventos de separação ou perda de alguém, separação de contato físico, alguém que estava em contato com você, ou ao contrário. Agora vai o primeiro segredo da noite, abram bem os ouvidos. Quando você tem coceira na região da alergia, quando coça, o que eu falei que provavelmente é um desejo de separação de algo que encostou ali. E é. Agora a pergunta é, o que encostou ali? Olha só. Então se você foi assaltada e o cara colocou o revólver atrás da cabeça, você não tinha um medo de perda ou separação. Você desejava a separação daquele metal encostando na tua cabeça. E daí agora você coloca uma tiara, um arquinho, alguma coisa que tem metal, encosta bem no ponto onde a arma encostou. E ali você pode ter perda de cabelo, queda de cabelo, você pode ter coceira, dermatite seborreica, caspa e assim por diante. Entende como funciona? Então pode ser algo real ou complicado. Agora eu não vou entrar tão profundamente, que isso é um pouco mais complicado. Ou pode ser algo virtual. Não foi em você, foi em alguém. Você viu alguém vivenciando uma separação ou um desejo de separação que tinha contato naquele lugar. Então os eventos de separações, algo que você tem medo da separação, da perda de contato, pode gerar problemas de pele, problemas de alergia. Ou o que eu mais encontro, não é o medo da separação, o medo da perda, é o contrário. É um desejo de separação, de algo sujo, nojento, desgostoso, insuportável, que eu quero eliminar. Então, o evento aqui, nós estamos falando de um evento de desejo de separação, que é um evento de contato direto, de algo repugnante, que eu desejo me separar de algo repugnante que encostou em mim. Essas são as maiores causas de alergias na pele, tá? A rinite, ela também tem um evento emocional dramático. Não um, vários, pelo menos 2. Lembra que eu falei? Pelo menos 2. O que eu pego muito em rinite são eventos que começaram lá na primeira infância, até os 10 anos de idade. Do que? O nariz serve para quê? Para farejar o olfato nos animais e no ser humano,
O ser humano não tanto, mas os animais servem para farejar um perigo que esteja próximo. Então, se vocês vê aqueles programas da África e tal, tem um animalzinho lá, suricato. O suricato é um animalzinho que fica de pé e ele fica farejando o ar para ver se não está vindo um predador. Se ele não sente um cheiro de um animal estranho, de um predador no ar. Aquilo é pressentir um perigo, tá? Então, o conflito da rinite é pressentir um perigo de perda, separação, abandono. Toda vez que eu pressinto um perigo de perda, separação, abandono, que eu já vivi lá atrás, na primeira infância, na adolescência, aí você começa a coceira, coriza, espirro. Só que esses sintomas eles vão aparecer quando você relaxou o conflito. Vou dar um exemplo aí. Eu tinha rinite. A minha rinite desencadeava mais por pelo de cachorro. Aí um dia eu resolvi me tratar. Estava a minha mãe do meu lado, a minha irmã do meu lado. E eu encontrei uma memória de um evento de perigo, de perda e separação no 5º mês de vida fetal. 5º mês. A sorte minha é que minha mãe estava do meu lado e ela poderia lembrar. Então eu sabia que cachorro... Por que o pelo do cachorro? Porque lembra que eu falei os gatilhos? Pode ser sol, pode ser pólen, pode ser metal. O cachorro estava no momento do evento, no momento do conflito. Eu tinha certeza porque pelo do cachorro, o cachorro me dava rinite. Então eu tenho certeza que no momento do conflito drástico tinha um cachorro ali. Igual quem tem a gato, adivinha, no momento do teu conflito tinha gato. Às vezes o gato não tocou em você, mas o pelo estava no ar, o pelo estava em você. E o corpo reconheceu aquilo e aquele momento foi algo gritante. E no meu 5º mês de vida fetal, a minha mãe demorou para lembrar, mas chegou uma hora ela lembrou e ela foi num restaurante e tinha um cachorro lá que era para estar preso, ele estava preso numa corrente e o cachorro se soltou, ela estava grávida, 5º mês, e aquele cachorro veio e pulou na barriga dela. E ela vivenciou um perigo de perda e separação do filho. E o cérebro dela marcou o pelo do cachorro e passou para mim, porque isso passa. Tudo que você vivencia na vida fetal, você vivencia. Não importa se foi sua mãe, você recebeu. Você recebeu essas memórias dos seus avós, você recebeu essas memórias dos seus bisavós. Até os tataravós é muito forte isso. Mas Gustavo, então, alguma coisa que aconteceu lá com o meu tataravô, eu posso reagir e ter uma doença hoje? Óbvio que pode, isso chama-se hereditariedade. O que a medicina ainda não reconheceu, esses padrões, só fala que é hereditário, mas não sabe o quê. E agora você está entendendo o quê. Na verdade, quem descobriu isso, junto com o Dr. Hammer, foi um outro alemão chamado Bert Helling, da constelação familiar. Ele descobriu esses padrões hereditários que veio hereditário. Você vê que muita gente, quando mexe em coisa velha, de guarda-roupa, caixas, mudança, desencadeia rinite. Por que isso? Por causa das mudanças inesperadas, que são separações. Quando o pai chega e fala assim, essa semana nós vamos se mudar para outra cidade, nós vamos sair de casa porque fui transferido e nós vamos sair, e você tem seus amiguinhos na escola, você tem os seus amiguinhos de vizinhos, e aquilo é uma baita de uma separação inesperada. E encaixotando as coisas, o cérebro vai marcando aquilo como algo drástico. E agora, passado 10 anos depois, 20 anos depois, não interessa, tá lá a memória. Toda vez que você tira uma coisa que tem pó, que tem caixa, que você mexe de mudança, adivinha? O teu cérebro acha que você está vivenciando tudo de novo. Você está vivenciando aquela separação, toda ela de novo. Então, quando você faz um tratamento com um profissional que entende da nova medicina germânica, que entende dessa tecnologia que eu estou falando, às vezes somada à microfisioterapia, que é outra técnica que rastreia datas e eventos, você pode chegar com muito mais precisão aonde tudo começou e todos os eventos. Às vezes você pode lembrar, às vezes pode ser que você não lembre, não importa. E ali é feito vários tipos de tratamento neurolinguístico. O tratamento ele tem que ser consciente neurolinguístico. Não adianta você fazer energia, acupuntura, isso pode até transferir informação? Pode, mas é um pouco mais difícil às vezes.
Linguagem nos diferencia de outros seres e nos faz humanos. Então a palavra, o que você ouve do pai, o que você ouviu da mãe, aí eu vinha tendo rinite, aí o cachorro não era mais todos os cachorros. Eu percebi que depois da primeira sessão tinha melhorado uns 80% a rinite, mas ainda continuava dando. E eu percebi que o cachorro, quando estava fora de casa, eu tocava, mexia, não dava rinite. Mas o cachorro, quando estava dentro de casa, eu não podia tocar, começava a rinite. Isso na medicina não tem nenhum sentido. O mesmo cachorro lá fora de casa não dá rinite, e esse mesmo cachorro, quando está dentro de casa, é tocar no cachorro da rinite. Para a medicina não ia ter sentido nenhum. É o mesmo animal, só que para o cérebro é totalmente diferente. E o que eu descobri? Quando eu tinha 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade, 10 no máximo, eu e a minha irmã queria ter muito cachorro e o meu pai falava repetidamente: o dia que um cachorro entrar dentro de casa, eu saio pela outra porta. Então ali como criança, porque a criança não entende do futuro, esse futuro só vai vir depois dos 10, os 12 anos de idade, que o cérebro frontal está todo ele formado e a criança vai entender que isso é só uma possibilidade. Ele não vai mesmo embora. Mas para a criança até os 10 anos de idade, tudo é vida ou morte. Não é verdade? Você já viu essa cena clássica no mercado, onde a mãe está de mãozinha dada e ela vai numa gôndola e ela fala: espera só um pouquinho aqui, eu vou ali só pegar outro alimento, outra coisa e já volto. E de repente a criança se vê sem a mãe num ambiente estranho e tal, e ali ela paralisa, e ali ela entra em prantos, em choro, e ela paralisa, porque o cérebro dela entende que a mãe abandonou ela. Por quê? Porque o cérebro não entende, não é um cérebro de adulto. E daí quando ela volta a mãe, e a mãe pega na mão dela, o cérebro relaxa o conflito. Aí o que vai acontecer? À noite ela tem febre. Então uma dica para vocês, não faz parte dessa live, mas as febres inexplicáveis em bebês e crianças até 10 anos de idade, sabe essas febres inexplicáveis? Que não tem garganta inflamada, que não tem uma otite, é uma febre inexplicável. Procure aí medos de abandono e perda da mãe, vocês vão achar, mas não como adulto, não como uma separação de adulto que falou para sua criança: tchau, tô indo embora, acabou. Não, vocês têm que se colocar como se fosse uma criança, porque a criança, ela não entende a linguagem demora muito, ela entende o comportamento, a criança fica olhando o comportamento. E se a mãe largou dela e a mãe não voltou mais, qual a conclusão do cérebro da criança? Minha mãe me abandonou. Hoje parece uma bobagem, não parece? Parece. Mas você, quando criança, teu cérebro pensava da mesma maneira. Isso é assim que funciona o cérebro. Você entendeu? Eu atendi uma vez um rapaz que ele tinha alergia a metais, mas era só no braço esquerdo dele. E era um metal especial, não era qualquer metal não. Era um metal especial, específico, que ele podia tocar com o lado direito do corpo dele, não dava nada. Mas se ele tocasse com o braço esquerdo dele, nesse metal, começava a ficar vermelho, inchava e tal. Eu fiz a sessão, a gente encontrou lá alguns eventos de separações, ou desejo de separações, mas o mais dele vinha medo da perda de separação. E o mais abrupto foi a separação da noiva, que veio a falecer num acidente. E aí eu perguntei para ele: qual foi o momento, e é isso que eu quero que você tente raciocinar, qual foi aquele momento drástico, inesperado, inusitado, que foi a última vez que você teve contato com ela e se separou dela? E ele falou: Gustavo, foi no velório dela, quando eu dei o último beijo no caixão, que eu beijei ela. Falei: muito bem, eu quero ver a cena, me conte a cena para mim. Aí ele falou: eu cheguei próximo do caixão e dei um beijo nela. Eu falei: não, tá faltando informação aí. Porque quando não resolve, não cura, tá faltando informação, é só isso, tá? Aí ele falou assim: eu cheguei perto do caixão, me apoiei no caixão e dei um beijo nela. E eu perguntei: se apoiou no caixão com o quê? Com a mão esquerda. Aonde no caixão? No metal do caixão. Então, aquela pressão que ele se segurou no metal do caixão e beijou a noiva pela última vez, ficou impregnado no cérebro dele. Aquele impacto da última separação. E dali em diante o cérebro, aquele metal é perigoso.
Porque você pode perder a noiva de novo. Porque você pode perder alguém de novo. Entende como funciona? Então vocês têm que voltar lá e começar a se questionar. Qual foi o momento inesperado? Qual foi o momento inusitado? Que eu tive uma separação? Ou que eu desejei, quando tem coceira, é um desejo. Urticária, alergias onde coçam. Você tem um desejo de separação, um desejo de distanciamento de algo que tocou naquela região do corpo onde você tem a coceira, onde te dá a alergia. Se não tem coceira, provavelmente é um medo da perda ou da separação. Só que as coisas podem começar a ser um pouquinho mais complicadas. Eu sempre digo que problema de pele é um pouco mais complexo. Por isso você tem que tratar com um profissional. Eu não estou dando nenhuma técnica mágica aqui para você que você vai curar 100% do seu problema. Isso não existe. Principalmente problemas de alergia, principalmente problemas de pele. Você tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5, várias sessões com alguém experiente até resolver totalmente. Porque tem cura, tá? Eu estou falando para você, isso é relato meu, que tive inúmeros problemas de pele e de paciente. Tem como chegar a solucionar por completo e você voltar a usar aquela maquiagem e você voltar a usar aquele alimento, porque o alimento ele funciona como gatilho da mesma maneira. Então imagine que num dia, num almoço, o teu pai surta, briga com a sua mãe e você ali está comendo, sei lá, imagine qualquer coisa, feijão, tomando um suco de laranja e ele joga o prato no chão, briga com a sua mãe e você vivencia outros eventos onde tem feijão, onde tem laranja, aí vai começar ou alergia, ou hipersensibilidade, ou intolerância alimentar àquele alimento. E aí, Gustavo, eu posso curar isso? Eu posso voltar a comer esse alimento sem me dar alergia nenhum? Eu falo para você, pode. Mas a alergia alimentar começou com uma paciente que me procurou, porque ela já tinha se tratado comigo e falou, Gustavo, será que é possível uma alergia a determinado alimento ser resolvida? Eu falei, olha, eu não sei, eu nunca tratei especificamente essa alergia, mas a gente pode tentar. E a gente fez, foram acho que 2 ou no máximo 3 sessões e sumiu o problema dela. Sumiu o problema dela, até colocou publicamente lá no Facebook dela, colocou publicamente lá que melhorou muito ou sumiu completamente o problema dela. Então pode resolver? Pode. Eu tinha problema onde chegou uma época que eu não podia comer queijo, não podia comer leite e foi totalmente resolvido. Só que você tem que ir buscar lá qual o conflito emocional ou quais os conflitos emocionais que você vivenciou. Lembra, eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Imagina que você tem 8 aninhos de idade e num domingo de sol você vai com seus pais na casa dos avós e lá tem um açude. E durante a refeição a sua avó olha para você e fala assim, aquele açude ali foi onde o seu tio morreu. O seu tio tomou leite com manga e ele entrou na água, teve uma congestão, deu nó nas tripas dele e ele morreu. E você com 8 anos escuta essa história, que manga com leite matou o seu tio. E daí um dia, quando você tem 12 anos de idade, você chupa um sorvete de manga que tem leite e você tem uma pequena náusea, mas não tem nada a ver com aquilo. Só que teu cérebro acha, porque tua mãe falou, foi esse sorvete, esse picolé de manga com leite. E daí, segundo evento, que a manga com leite é perigoso. Aí você espera o que vai acontecer. É óbvio que você vai ter uma alergia. No mínimo, você vai ter uma alergia ou a leite, ou a manga, ou as duas coisas. Entende agora como funciona? E aí quando você faz um tratamento, onde você vai lá e volta a maioria dos eventos, e o cérebro entende que aquilo acabou, que não tem mais perigo, a única coisa que vai acontecer é você se livrar disso aí. E tem gente que tem isso a cosméticos, tem gente que tem a shampoo, tem gente que tem a produtos de limpeza, sabão em pó, que não pode nem encostar. Tem como resolver? Completamente tem como resolver. Tem pessoa que tem a bebida, não pode tomar bebida da reação, tem como resolver. As alergias, porque você vai no dermatologista, o dermatologista não vai saber. Ele vai falar que é hereditário.
E ele vai te passar ou um corticoide, um anti-inflamatório forte, ou ele vai te passar um antihistamínico, que na medicina as armas que tem é isso, é diminuir sintoma com corticoide, que é anti-inflamatórios, e com antihistamínico. A histamina, ela gera inflamação, ela tá ligada ao sistema imunológico e ela gera, então o antihistamínico vai diminuir isso, essa resposta exagerada do cérebro. Só que você não foi na causa. Quando você usa remédio, remedia. Remédio não cura. Você pode perguntar para o seu médico, essa minha alergia grave vai curar com esses medicamentos? Ele fala, não vai curar, mas vai melhorar muito, vai diminuir. E óbvio que às vezes quando você tem uma alergia grave, é óbvio que o medicamento é bom nesse momento. Só que você pode, hoje tem técnicas e armas, que você pode voltar lá e desligar todos esses processos aí. Se você já fez uma vez algum tratamento profundo assim e não resolveu, não perca a esperança, porque problemas de alergia e de pele, eles são complexos. Eu vou contar o último exemplo, daí a gente vai finalizando aqui. O exemplo é o seguinte, uma vez eu peguei uma paciente onde ela tinha uma alergia no colo, aqui na virilha, no quadril, na frente dos genitais e tal, na frente da coxa, próximo à virilha, região inguinal ali. Ficava vermelho, não coçava, ficava vermelho, ficava inchado, tinha eczemas e assim por diante. E eu encontrei um dos grandes eventos. Olha só o que ela vivenciou. Ela estava na casa dela, o cachorro dela estava sobre o colo dela e de repente entra armado 2 assaltantes. Ela morava sozinha, uma senhora de idade, 2 assaltantes arrombam a casa dela e apontam a arma para ela e o cachorro começa a latir no colo dela e eles pedem para ela fazer o cachorro parar, porque começa a alertar a vizinhança inteira, senão eles iam matar o cachorro. E o cachorro, óbvio que ele não vai parar. Aí o que aconteceu? Ele pegou e tomou o cachorro e jogou o cachorro contra a parede. Olha um momento drástico. Sabe o que aconteceu? Anos mais tarde, não foi ali naquele momento, anos mais tarde, quando aquele cachorrinho morreu pela idade e ela comprou um outro cachorro, começaram essas alergias no colo dela. E ela não entendia por quê, porque não fazia sentido nenhum para ela. E também não fazia sentido nenhum para mim, porque a gente não chegou nesse evento ali, porque eu imaginava que alguém tinha encostado ali na região da virilha dela. E não tinha nada a ver com aquilo. O cérebro dela imaginou e sofreu ela sentiu o peso do cachorro e o ladrão arrancar o cachorro do colo dela. Aí o impacto de separação foi no colo dela. Vocês entendem como funciona? Como o cérebro é complexo? Então, por isso que a gente tem que buscar. Não adianta eu falar nada para você se tratar aí, não vai ter como um tratamento profundo. Você tem que ir num profissional, tá? Se vocês quiserem, muitas pessoas não sabem, mas eu atendo por videoconferência, os resultados são os mesmos, tá? Ou pessoalmente, para quem é de Palmas, Tocantins, região, atendo pessoal do Pará, do Maranhão, pessoal que viaja 1000 quilômetros vem para ser atendido, mas hoje não precisa mais, tem o recurso da internet, dá para fazer por videoconferência. Ou se você quiser, procure alguém que trabalhe na linha da nova medicina germânica, na linha da microfisioterapia, um bom profissional aí da sua região, enfim, que vai poder te ajudar bastante. Certo? O MM Franco aqui perguntando, toda alergia tem um gatilho? Toda alergia tem um gatilho, tá? Tem pessoas que já reconhecem, por exemplo, a minha rinite, eu sabia, era pelo de cachorro, contato com cachorro, era o gatilho, dava rinite. Não dava por gato, não dava por pó, não dava por outra coisa. Tem pessoas que não sabem o que é. Mas e aí, fica mais difícil? Não, não fica mais difícil. Dá para tratar da mesma maneira, tá? Da mesma maneira. Rinite em tempo seco. Se pode ter rinite em tempo seco? Lógico que pode. Por exemplo, se aquele dia que a minha mãe vivenciou um perigo de perda e separação e o dia estava seco, a umidade é abaixo de 20%, o cérebro dela marcou que em dia seco com um animal, um cachorro, é perigoso. Depois, todas as vezes que eu tenho um tempo seco ou a combinação dos gatilhos, tempo seco, cachorro, pode ser que me dá rinite. Às vezes o cérebro é tão preciso que se tiver o cachorro
mas não tiver o tempo seco, o cérebro não dá rinite. Você entendeu como funciona? É uma foto. O cérebro grava tudo que está naquele momento, naquele exato momento. Joia? Bom, eu vou ficar por aqui hoje. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.